Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Radioativa Comunicações. Nós estamos vivenciando a primeira parte do Advento, né? Nós sabemos que o Advento começou domingo passado. Ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento a gente chama de Advento escatológico. É um palavrão, mas quer dizer das coisas últimas, do final dos tempos. Então, de domingo passado até o dia 16 de dezembro, toda a liturgia, se vocês prestarem atenção, vai girar em torno da segunda vinda de Jesus Cristo. Então isso não aconteceu ainda. A segunda vinda ainda vai acontecer. E depois, no dia 17 até o dia 24, a gente chama de Advento natalício, é quando nós vamos falar da primeira vinda de Jesus. E a primeira vinda já aconteceu. É quando Jesus se encarna no seio da Virgem Maria e nasce em Belém. E se vocês prestarem também atenção na liturgia, entre os dias 17 e 24 de dezembro, vocês vão verificar que ali está falando quando o anjo anuncia Maria, quando ela vai visitar Isabel, Isabel grávida, o nascimento de João, todos aqueles episódios que acontecem antes de Jesus nascer lá na manjedoura em Belém. E hoje o profeta Isaías vai chamar a atenção de cada um de nós, porque ele vai falar de Jesus. E nós precisamos mergulhar neste texto para entendê-lo. Primeiro, ele fala assim: nascerá uma haste do tronco de Jessé, surgirá o rebento de uma flor. Primeiro, quem é Jessé? Se vocês pegarem o evangelho que nós vamos proclamar no dia 17 de dezembro, que é justamente eu falei a segunda parte, ele começa falando da genealogia de Jesus. Nos evangelhos nós temos duas genealogias, uma em Mateus, uma em Lucas. Uma começa com Adão, Eva, gerou Caim, gerou Abel, gerou Sete, outros filhos. E aí vai descendo, passando por Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Jesus Cristo. E a outra genealogia começa em Abraão, nosso pai na fé, e também vai chegar até Jesus Cristo. E neste caminho, nós vamos encontrar Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Lembram quando Samuel vai ungir Davi, rei de Israel? Ele vai na casa de Jessé. E ali na casa de Jessé, estão lá os filhos, e um a um ele vai descartando, não é esse, não é esse, até vir Davi. Está na linha ascendente de Jesus, é da tribo de Judá. É por isso que nós chamamos Jesus o leão da tribo de Judá. Mas que bonito, meus irmãos, o profeta vai dizer ainda: surgirá o rebento de uma flor. O rebento é Jesus Cristo e a flor é a Virgem Maria, porque é dela que nasce Jesus. E o profeta Isaías continua dizendo que sobre ele repousará o Espírito da sabedoria, do discernimento, da fortaleza, do conselho, da inteligência, do entendimento, do temor de Deus. Que dons são esses, os dons do Espírito Santo? Que a gente estuda lá na catequese de Crisma. Dons infusos para a nossa santificação pessoal. Diferente dos dons carismáticos de Paulo, que é para o serviço à comunidade, que é para o serviço aos irmãos. E depois, quando nós prosseguimos nessa leitura, vamos verificar que o profeta Isaías vai falando umas coisas até parece esquisitas.
Ele vai falando da vaca pastar junto com o urso, do cordeiro estar ali do lado da ovelha como grandes amigos. Ele vai falar da criança colocar a mão na toca da cobra. São coisas assim, parece que impossível. Esta paz, esta harmonia, esta justiça. Mas é para dizer justamente que é Jesus, esse rebento, que faz essa justiça, que faz essa paz acontecer. Meus irmãos, se ele exagera nos exemplos justamente para a gente poder entender bastante. Se nós olharmos para a nossa família, se nós olharmos para o nosso local de trabalho, se nós olharmos para a escola que estudamos, até a própria igreja, nós somos tão diferentes, pessoas de tudo quanto é jeito, e vivemos na harmonia, somos chamados a viver esta paz, que somente o Espírito de Deus pode conceder a cada um de nós. Vejam que, quando nós falamos disso, eu costumo às vezes olhar todas as famílias. Quando eu falo família, eu estou dizendo não só o pai, a mãe e o filho. Estou dizendo o avô, a avó, tio, padrasto, padrasta, enteado, enteada. A família grande. A grande família. Todas as famílias têm gente, tudo quanto é jeito. Tem ou não tem? Todas as famílias. Tem gordo, tem magro, tem corintiano, tem São Paulino, tem santista. Tem gente que usa droga, tem gente que bebe, tem gente que xinga, tem gente que fala palavrão. Tem tudo quanto é coisa. Mas somos chamados a viver esta harmonia. Porque em Cristo estas diferenças devem ser tiradas. Porque às vezes nós olhamos com as pessoas com os olhos da carne, com os olhos humanos. Lembra que Jesus, lembra que o nosso Deus, Ele olha com os olhos do coração. Porque quando a gente olha com os olhos da carne, a gente vê as aparências, mas a gente não vê o interior. E cada um de nós, quando batemos o olho em uma pessoa que a gente nunca viu, a primeira coisa que acontece é o julgamento. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Você vai falar, comigo não, sim, com você também. Quando uma pessoa que você nunca viu, você vê a primeira vez que você bate o olho, o julgamento já vem. É gorda, é baixinha, é magra, é suja, está com o cabelo despenteado, está com a roupa rasgada. É o julgamento. Nós fazemos o julgamento quando batemos o olho na pessoa. E geralmente esse julgamento é da carne. E não é o que Deus quer. Eu fico pensando aqui, imaginem vocês a cena, né? O casal tem um filho único, xodozinho da mamãe. Aí ele arruma uma namorada. Aí ele chega para a mãe dele e fala assim, mamãe, domingo eu vou trazer minha namorada para almoçar aqui em casa, para a senhora conhecer a futura nora da senhora. Aí quando ele chega em casa, vem cá para você conhecer mamãe. A hora que a mãe olha, ela já mete de cima a embaixo. É ou não é? Quem é essa piriguete? Quer casar com meu filho? Porque a gente julga. A gente faz isso. E a gente deve deixar isso de lado. E é por isso que depois, quando nós chegamos na carta de Paulo, ele vai dizer que a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, deve servir para nos instruir, para nós aprendermos a viver conforme Deus quer que nós vivamos. Porque às vezes, antigamente, né, padre, a gente falava que o pessoal usava a Bíblia para enfeitar a estante, né? Hoje nem na estante a coitada da Bíblia vai. Eu tenho vergonha de colocar uma Bíblia na estante, a pessoa chegar na minha casa, vem a Bíblia aqui, não, vai ficar com vergonha. Não põe mais na estante a coitada da Bíblia. Mas a Bíblia, meus irmãos, nós devemos usá-la de 3 formas. E quando o apóstolo Paulo, nesta carta, diz, essa carta que ele escreve aos Romanos, ele diz que nós devemos usá-la para instrução, eu diria, primeiro, eu devo conhecer a Bíblia. E como é que eu conheço a Bíblia? Manuseando a Bíblia. Porque tem gente que não usa a Bíblia porque tem medo. Se eu tiver com a Bíblia na mão e alguém falar para mim, abre aí no profeta Isaías. Ai meu Deus, onde fica o profeta Isaías? Eu vou passar vergonha, então eu prefiro não andar com a Bíblia. Não, conheça a Bíblia. Começa a folhear, olhar, fuça para lá, fuça para cá. Guarda a ordem dos livros, mais ou menos. Segundo, para estudar.
Sim, eu pego a Bíblia para estudar, vou ler o rodapé, pego outros livros de apoio, pego o computador, o celular lá, uma coisa que eu não entendi, clica lá, vamos ver o que significa isso aqui. É para aprender, para estudar na Bíblia. E terceiro, mais importante, para rezar, para orar com a Bíblia. Sim, orar com a Bíblia, fazer uma Lexio Divina, pegar principalmente os Salmos e nos abastecer da palavra de Deus, como nos abastecemos da Eucaristia. Depois chegamos a esse personagem central da liturgia de hoje, João Batista. Guardem bem vocês. Eu fico muito triste quando eu vejo que alguns cristãos católicos fazem confusão de João Batista com João Evangelista. É porque não lê Bíblia. Porque se lê Bíblia não vai fazer essa confusão. E vocês não vão fazer mais, se fazem, se é que faziam. João Batista, ele nasceu antes de Jesus, 6 meses antes. João Batista é filho de Isabel e Zacarias. João Batista, como nós vimos aqui hoje, ele morava no meio do mato. Ele comia gafanhoto e mel. Ele se vestia com couro de animais. E ele assumiu o papel, segundo o profeta Isaías, de ser a voz que preparava o caminho para Jesus vir. Preparar o caminho do Senhor. E João, esse homem, vai parar no Rio Jordão. E ali ele começa a confessar as pessoas, diz aqui o Evangelho. E ali ele começa a batizar as pessoas com a água do Rio Jordão. E ali ele diz para as pessoas: eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar com fogo, que vai batizar com o Espírito Santo. Eu não sirvo nem para carregar as sandálias dele. Ele é muito maior que eu, muito mais poderoso do que eu. Eu estou aqui apenas como um servo, preparando os caminhos do Senhor. Meus irmãos, aí quem é que aparece na fita? Aparecem os fariseus e aparecem os saduceus. Porque afinal de contas, eles estavam ali olhando aquele povo todo indo atrás de João. Parece político, né? Tá, então vamos lá também, vamos ver o que está acontecendo, vamos lá, vamos lá. Aí eles foram, só que eles deram de cara com João, um grande profeta. Podemos dizer, se ele faz a transição como o último profeta do Antigo Testamento e primeiro do Novo. Porque ele está no meio ali. E ele, quando vê os saduceus e os fariseus, a palavra de Deus diz que ele fica bravo. Ele olha para eles e diz: raça de cobra venenosa, raça de víboras. E por que João fala isso para eles? Porque eles não foram ali para ser batizados. Eles não foram ali para pedir perdão dos pecados. Eles não foram ali porque tinham convertido o coração. Tanto é que ele fala para ele: cadê os frutos que provam a vossa conversão? Prova. Vocês estão vindo aqui por outros interesses, que não são os interesses do Pai. Meus irmãos, João, por ser essa pessoa da verdade, ele falou para eles o que tinha que ser falado, ele não teve medo. Ele não falou mentira. Ele não passou pano. E nós também, como cristãos, nós também agora, João estava preparando a primeira vinda de Jesus. Nós agora estamos preparando a segunda vinda de Jesus. E nós temos que preparar sem mentira. Porque se quisermos preparar a vida de Jesus como mentiroso, ele vai fazer, como diz o Evangelho, cortar como palha seca e jogar no fogo. Nós devemos ser homens e mulher da verdade, mesmo que isso possa nos custar, como custou para João a vida. Porque ele não comungava com coisa errada. E quando ele viu, por exemplo, que Herodíades, ele gostava muito de Herodes, que era o governador, estava traindo o marido com o irmão, estava cometendo adultério com o irmão, ele chega e fala: isso é pecado, vocês não podem fazer isso. Ainda mais com o teu cunhado, parente. E ela ficou nervosa, ficou brava. Olha para você ver, a pessoa vem corrigir a gente para o bem, a gente ainda fica bravo com o que está corrigindo.
Ela falou, deixa que eu te pego, a tua vez vai chegar. E a primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Eu quero a cabeça de João Batista aqui na bandeja. Foi isso que ela fez. E é isso que João, mas ele não mudou uma vírgula. Ele foi um homem que se manteve na verdade. E todos nós aqui temos que ser homens e mulheres da verdade. Não existe mentira, gente. Mas foi uma mentira porque não tinha jeito. Não existe. Mentira é mentira. Não tem mentira pequena, mentira média, mentira grande. Não, mentira é mentira. Fujam da mentira, porque o mentiroso, ele começa a contar uma mentira, ele vai ter que contar outra para sustentar aquela mentira anterior. Eu conto uma história rapidinho que aconteceu. Eu vou falar o milagre, não vou falar o santo, que aconteceu esses dias comigo. Uma pessoa estava em Ribeirão Preto, tinha um compromisso para vir aqui em Batatais, e a pessoa não veio ao compromisso. Quando eu encontrei a pessoa me disse assim, olha, perdão de eu não ter vindo, porque eu estava vindo de moto, e o pneu da moto furou. Eu falei, tá bom. Só que eu estava mais perto de Ribeirão Preto do que de Brodowski. Então eu voltei empurrando a moto para Ribeirão Preto. Aí eu olhei para a cara do mentiroso, que aí eu já falei, mentira. Eu olhei para a cara do mentiroso e falei para ele, você não tem telefone celular não? Se você me ligasse, eu mandava a caminhonete buscar a tua moto. Aí tem que contar a segunda mentira para sustentar a primeira. A bateria do meu celular descarregou. Mentira. Aí eu falei para ele assim, sabe aqueles negocinhos, esse toquinho amarelo que tem na beira da pista de 1 em 1 quilômetro? Você sabe o que é aquilo lá? Aquilo é um telefone, se você pegar lá, a mulher vai atender, vai falar autovias, via norte, não sei o quê. Ele vai mandar um caminhão buscar a tua moto lá. E você quer que eu acredite nessa história sua. Então, gente, excluam da vossa vida a mentira. Seja como João. A verdade nos faz perder amizades. Não sei se eram amigos mesmos, né? Porque não são verdadeiros amigos. Porque os verdadeiros amigos não nos querem ver contando mentiras. Ele vai nos corrigir. Então excluam da vida de vocês a mentira. Vivam como João, a verdade. Porque ele está dizendo que o Senhor está com a pá na mão e vai limpar a eira. Que sejamos trigo para irmos para o celeiro de Deus. E não joio para irmos para o fogo que não se apaga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.